Como vocês sabem, irmãos, nós estamos ministrando toda terça-feira 10 acusações contra a igreja moderna. E o tema de hoje é uma substituição do ensino bíblico sobre a família por psicologia e sociologia. É o tema de hoje. Mas eu estava estudando esse assunto, apesar do capítulo ser pequeno, existem algumas verdades nesse capítulo que eu preciso falar com mais profundidade com a igreja. Então hoje eu só quero falar sobre essa substituição da teologia por psicologia e sociologia na vida da igreja. Na quinta-feira que vem, aí eu vou falar sobre, então, família. E como o ensinamento bíblico sobre família foi substituído por psicologia e sociologia. Amém? O texto que nós vamos ler para nossa meditação é Colossenses, capítulo 2, versículo 8. Colossenses, capítulo 2, verso 8. Todos encontraram? O texto diz assim: cuidado, que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então, irmãos, o pastor Paul Walsh, no seu livro 10 acusações contra a igreja moderna, nesse penúltimo capítulo do livro, ele vai falar aqui, ele vai apontar mais um erro em comum em muitas igrejas. E que erro é esse? É a falta do ensinamento bíblico sobre família que está sendo substituída por psicologia e sociologia. Isso é verdade. Eu tenho visto isso de perto. Como a psicologia e a sociologia têm tomado o lugar da teologia. Eu fico triste quando eu vejo pregadores, pregadoras falando mal da teologia. Alguns chegam até a dizer: aqui não tem teologia não, aqui tem a joelhologia. Se um dia eu ou algum de vocês convidar um pregador para subir aqui nesse púlpito e ele falar essa frase, eu subo na hora e tomo o microfone das mãos dele. Porque, irmãos, a palavra de Deus é que deve nortear a nossa vida. Não é a psicologia nem a sociologia que deve nortear a vida do crente, mas a palavra de Deus, a teologia, o estudo sobre Deus é que deve nortear a nossa vida, principalmente a nossa família. É muito comum nós encontrarmos cristãos hoje que tomam decisões totalmente contrárias ao que diz a palavra do Senhor. Totalmente contrária. Se somos cristãos, irmãos, nós temos que prestar bastante atenção em tudo aquilo que nós fazemos. Tudo, absolutamente tudo. Todas as nossas decisões, todos os nossos comportamentos, todas as nossas atitudes devem passar pelo crivo da palavra de Deus. Ou nós fazemos isso, ou nossa vida será uma desgraça. A palavra de Deus, quando nos guia, ela não nos guia para a desgraça, mas nos guia para uma vida vitoriosa. Uma vida triunfante. É isso que nós temos que fazer. Todos aqueles que optarem em fazer alguma coisa, tomar alguma decisão, fora do que está escrito na palavra, vão sofrer as consequências. É interessante que quando esses cristãos querem tomar uma decisão contrária à palavra de Deus, a última pessoa que eles querem ver na sua frente é o pastor, ou algum irmão piedoso, porque sabe que o pastor vai citar a Bíblia, e ele sabe que o que a Bíblia diz, e na maioria dos casos sabe que o que a Bíblia diz é contrário ao que ele quer fazer, é contrário ao que ela quer fazer. Portanto, esses irmãos, a primeira coisa que fazem é se afastar da vida da igreja, ou se afastar dos irmãos piedosos, se afastar do pastor, se afastar dos cultos, porque se vier para o culto, sabe que vai ouvir algumas verdades, e essas pessoas elas não querem ouvir a verdade.
Esse texto que nós lemos aqui, o apóstolo Paulo, ele faz uma exortação para nós. Ele vai dizer que, em outras palavras, que qualquer filosofia de vida baseada somente em ideias e experiências humanas deve ser rejeitada pela igreja. Se somos igreja, se somos do Senhor, a filosofia, a psicologia, a sociologia não deve guiar a nossa vida. Por quê? Porque geralmente a psicologia, a sociologia são doutrinas humanas onde coloca o homem no centro, apenas o homem no centro. São doutrinas que não procuram ver o que a Bíblia diz, procura ver o que Freud diz, o que a sociedade diz, o que a cultura moderna está dizendo. E é por isso que nós vemos jovens hoje que vivem uma vida completamente distante daquilo que deveria ser. Porque a vida dos jovens cristãos hoje não estão sendo guiadas pela palavra, mas está sendo guiada pela internet, pelo TikTok, pelo Kawaii, pelo Facebook e assim por diante. Pelas redes sociais, por Felipe Neto e tantos youtubers que tem por aí, onde a palavra desses youtubers tem mais autoridade do que a do pastor da igreja. Infelizmente, é isso que nós estamos vendo hoje, meus irmãos. Infelizmente, a Bíblia não tem sido mais o manual de fé, de prática na vida de muitos cristãos. Infelizmente. Essa é uma realidade e é por isso que nós estamos vendo hoje na vida da igreja tanta falta de piedade, tanta falta de vergonha na cara. Essa é a palavra mesmo, não tem outra. É por isso que a gente encontra hoje, irmãos, tantos cristãos dando trabalho, porque só obedece à Bíblia aquilo que lhe é conveniente. Somente aqueles textos que lhe é conveniente. Aqueles textos que não são convenientes são rejeitados. Não são colocados em prática. Eu vou puxar aqui para o meu lado. Quer ver um texto? Honrai os seus pastores. Quem aqui faz isso? Honrar o pastor. Quem aqui faz isso? Obedecei os vossos pastores, os vossos guias. Quem aqui faz isso? Porque a cultura lá fora tem contaminado a vida da igreja. Onde esse negócio de honrar o pastor, esse negócio de obedecer pastor, que nada. Isso é muito comum hoje em dia. Mas infelizmente, essa é uma realidade na vida de muitos que se dizem crentes. Cristãos, onde aquilo que a Bíblia diz, que é contrário àquilo que a sociedade acredita, que é contrário àquilo que o seu coração diz, não é obedecido, não é colocado em prática. Então é isso que nós encontramos aqui nesse texto, onde Paulo ele faz essa exortação. Cuidado que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então, muitos cristãos não estão seguindo o padrão de Cristo. Muitos cristãos não estão seguindo aquilo que Cristo ensinou. Estão seguindo filosofias humanas, sutilezas humanas, tradições humanas, rudimentos mundanos. O mundanismo tem entrado na vida da igreja. E quando eu falo de mundanismo, irmãos, eu não estou me referindo apenas à roupa, sabe, a esse tipo de comportamento. Eu estou falando de atitudes intrínsecas dentro de nós, onde só quem pratica essas atitudes são as pessoas do mundo. E que agora cristãos também estão praticando. Quando Paulo escreveu isso aqui, é porque a igreja aos Colossos estava sendo doutrinada por alguns falsos pregadores. Hoje em dia nós chamamos esse ensinamento que estava acontecendo aos Colossos de gnosticismo. É isso que estava acontecendo naquela época, onde os gnósticos daquela época estavam ensinando que havia um conhecimento secreto escondido dos crentes. Olha só, havia um conhecimento secreto que foi escondido de nós.
Irmãos, geralmente nós encontramos cristãos, esses cristãos que gostam de viver em rebeldia, em desobediência, sabe? Que não gostam de concordar com nada. O comum para ele é discordar. Como não encontra base bíblica para aquilo que discorda, essas pessoas então começam a acreditar, começam a ler esses manuscritos que não são inspirados por Deus. Eu já vi membros aqui dessa igreja dizer que os manuscritos de Sócrates, de Platão, de Freud, têm autoridade para a nossa vida. Eu falei, você está louco? Você está louco? Rapaz, tu não é crente não. Você não é crente. Você dizer para você comparar esses manuscritos desses homens com a Bíblia, com a palavra de Deus, me desculpe, você pode ser qualquer coisa menos cristão. Porque o verdadeiro cristão sabe, não apenas através do conhecimento, irmãos, mas através do Espírito Santo que habita no crente, que testifica no coração do crente, que a Bíblia tem autoridade maior sobre as nossas vidas. E nenhum manuscrito no mundo equipara a palavra de Deus. No coração do crente ele sabe que a Bíblia não contém a palavra de Deus, mas a Bíblia é a palavra de Deus. E esse conhecimento, irmãos, é o Espírito Santo que dá. Pode vir para a escola dominical, pode participar de curso teológico, mas se o Espírito Santo não botar no coração, não tem homem, não tem conhecimento, não tem nada que vá colocar essa certeza, essa convicção no coração de alguém. Então, infelizmente, isso é uma realidade hoje. É uma realidade. Crentes que não leem a Bíblia, mas lê esses manuscritos. E todos eles. Crentes que nunca leram um livro inteiro da Bíblia, mas lê esses livros aí, já leu o livro de Paulo Coelho, olha só. Eu sei o que eu estou falando, eu sou pastor da igreja. Tem gente aqui que não leu um livro todo da Bíblia, mas já leu o livro todinho de Paulo Coelho. Aí eu lhe pergunto, diante dos problemas da vida, as decisões que esse suposto crente vai tomar, será fundamentado na palavra ou será fundamentado nos ensinos de Paulo Coelho? É por isso, irmãos, que a Bíblia, o próprio Deus nos incentiva a meditar nas Escrituras. Ler as Escrituras todos os dias. Ler todos os 66 livros para que a sua vida seja guiada pela palavra. E não pelo comportamento humano, e não pelos rudimentos do homem, e não pelas filosofias humanas, mas pela palavra. Pela palavra. Paulo, então, combatendo esse ensino gnóstico, Paulo, então, dizia o seguinte, que Cristo fornece todo o conhecimento de que precisamos. Você crê nisso? Cristo, ele fornece todo o conhecimento de que precisamos. O Evangelho é suficiente, meus irmãos. O Evangelho é suficiente. A palavra de Deus é suficiente. Aleluia. Os decretos de Deus são suficientes para nós. Um outro ensinamento dos gnósticos dessa época é que eles diziam que Jesus não tinha um corpo físico, porque eles acreditavam que todo o corpo físico era maligno. Então Jesus não tinha um corpo físico. Paulo, então, se opondo a este ensino, dizia o seguinte, que Deus, ele veio até nós, carne e osso, na pessoa do Filho, que se chama Jesus Cristo. Aleluia. Esses gnósticos também ensinavam que Jesus não era humano. Jesus não era humano, mas Paulo se opôs mais uma vez na carta aos Colossenses, dizendo que Jesus, ele era e é completamente humano e completamente Deus. Jesus não é 50% homem e 50% Deus, não. Ele é 100% homem e 100% Deus. E hoje ele continua sendo 100% homem e 100% Deus, porque quando ele subiu aos céus, ele subiu num corpo humano, glorificado, mas humano. Jesus está lá na glória, aleluia, e eu amo saber disso.
em uma forma física que é parte de nós. Aleluia. Cristo, quando foi assunto aos céus, ele não abriu mão da sua humanidade. Ele foi com ela para lá, glorificado, exaltado, mas ele foi com ela para lá. Então, irmãos, é diante desses falsos ensinos que Paulo, então, adverte a igreja: tenham cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Ah, irmãos, e esses falsos pregadores, assim como os gnósticos da época de Paulo, que entrava sorrateiramente na vida da igreja, hoje em dia, esses falsos pastores e pregadores também entram sorrateiramente na vida da igreja. E ensina filosofia, psicologia, sociologia, até mesmo gnosticismo, misticismo, esoterismo na vida da igreja. E muitos estão dizendo amém, amém, oh glória. Mas quando o crente, ele está fundamentado na palavra de Deus, quando o crente, ele se esmera em ler, meditar e estudar a palavra do Senhor, este crente nunca será contaminado, influenciado por esses falsos pastores, por esses falsos pregadores, por esses falsos mestres. O cristão que ama as Escrituras, o cristão que ama a palavra de Deus, quando ele ouve um pregador que está ali colocando psicologia, sociologia na vida da igreja, ele identifica automaticamente, ele sabe, isso aí não é de Deus, isso aí não está na palavra de Deus. Como foi aquele caso que foi uma polêmica nesse meio da internet, quando aquele pastor, pregador, nem sei se ele é pastor, acho que ele é evangelista, na verdade, o David Leonardo, que trabalha exatamente com psicologia e com sociologia, e é por isso que arrasta tantas pessoas. Quando ele disse lá que do coração de Jesus, nós, a raça humana, é o centro. Olha que bonitinho. É lindo isso, não é? Uau! Ah, do coração de Jesus. David Leonardo disse que eu sou o centro. Isso é psicologia, irmão. Isso não é Bíblia, não. Não é não. Na verdade, a Bíblia diz que do coração de Jesus, Deus é o centro. Aleluia. Jesus Cristo veio a esse mundo, não foi por causa de mim, por causa de você, foi por causa do Pai, para fazer a vontade do Pai. O Pai é o centro do coração de Jesus, aleluia. Tudo que Cristo fez nessa terra foi por causa do seu Pai. Então a psicologia, ela está bem presente, a sociologia está muito presente na vida da igreja. E infelizmente aqueles irmãos que são preguiçosos, que não têm piedade, que não têm disciplina bíblica, não têm disciplina espiritual, são facilmente enganados por essas pessoas. E geralmente, irmãos, esse falso ensino tem contaminado casamentos, famílias, onde maridos tomando uma decisão não fundamentada na palavra, mas fundamentada no que o seu psicólogo disse. Infelizmente, isso aqui, irmãos, é real na vida dessa igreja. Um casal aqui se separando, e eu fui lá para aconselhar biblicamente, porque eu não sou psicólogo, eu sou teólogo. Fui lá para orientar o que a Bíblia diz. Não houve violência doméstica, não houve traição, não houve nada disso. Não havia nenhum motivo bíblico para confirmar aquela separação, nada, absolutamente nada. Era coisa de briga de casal, que às vezes acontece dentro da minha própria casa. Mas não, eu quero me separar, eu quero me divorciar, porque fulano disse, ciclano disse, o pastor tal disse. Mas o que importa aqui não é o que fulano disse, não é o que o seu psicólogo disse. Porque o seu psicólogo está dizendo o seguinte: já que o seu casamento está trazendo tanta infelicidade para você, então separa. Mas o que a Bíblia diz? O que a palavra de Deus diz? Nós temos que ser guiados por psicólogos, por sociólogos ou pela palavra. É a palavra, irmãos. Doa o que doer, é a palavra.
O cristão, ele se submete à palavra. Aleluia! Aí a minha felicidade, você é cristão. Se você é cristão de verdade, você é um altruísta. Você não pensa em você, você pensa no outro. Principalmente nesse quesito de separação, nós pensamos primeiro em quem? Na família, nos filhos. Como é que vai ficar meu filho? Como é que vai ficar, os meus filhos? Nós pensamos primeiro na felicidade do outro. Mas a psicologia tem trazido para nós o egocentrismo, o antropocentrismo, o homem no centro, as necessidades humanas no centro. E muitos cristãos têm ido por esse caminho. E a minha felicidade? Cara, você não casou para ser feliz, rapaz. Você casou para fazer a sua esposa feliz. E você, mulher, você não casou para você ser feliz. Você casou para fazer o seu marido feliz. Este é o verdadeiro ensinamento bíblico. Então o apóstolo Paulo diz: tenham cuidado, muito cuidado, para que ninguém vos faça presa. Tenham muito cuidado, para a sua vida não ser guiada por esses falsos pastores, que em nada são bíblicos, que em nada são teológicos, em nada, absolutamente nada. Mas o que nós estamos vendo hoje é que muitas famílias cristãs se tornaram presas desse falso ensino. Se tornaram presas da psicologia. Pastor, a Bíblia não diz, mas sabe? Pastor, a Bíblia não diz, mas a vida aí lá fora, sabe? Ah, irmãos, é como eu disse anteriormente, infelizmente a Bíblia não é mais o manual de fé e prática na vida de muitas famílias cristãs, na vida de muitos lares cristãos. Quando eles querem fazer uma loucura, a primeira coisa que fazem é se afastar da Bíblia, se afastar da palavra, se afastar da igreja. Porque quando querem resolver seus problemas, essas pessoas não procuram uma orientação bíblica. E aí segue o seu próprio nariz e acaba lá na frente se ferindo. Não pediu conselho do pastor antes, mas quando quebra a cara lá fora, aí vem atrás do pastor depois. É assim que acontece, irmãos. Infelizmente, eu fico vendo a igreja hoje assim, né? Fica fazendo grandes exigências para o pastor. Ah, o pastor tem que fazer isso, tem que fazer isso, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas quando decide ir embora, nem satisfação dão. 3 membros saíram da nossa igreja nas minhas férias. 3 membros. Duda saiu, o tenente saiu e a irmã Cláudia saiu. Nenhum me deram satisfação. Nada. Zero. Zero satisfação. Zero. Eu fico, meu Deus, a gente se doa tanto para essas pessoas. A gente ensina tanto para essas pessoas. O que essas pessoas não entenderam do Evangelho? Mas essa é a realidade da igreja hoje, irmãos. A igreja hoje de Cristo está desse jeito. E cabe a nós, crentes piedosos, mudar essa realidade para uma realidade que se aproxima mais da palavra, mais da Bíblia. E fazer da palavra de Deus o nosso manual de fé, de regra, de prática. Porque se não fizermos isso, que tipo de cristãos nós somos? Que tipo de espiritualidade nós temos? Que tipo de testemunho daremos? Se não seguimos exatamente o que a palavra de Deus nos orienta. Precisamos ter cuidado, irmãos. Muito cuidado. Com a psicologia e com a sociologia. Porque, como eu disse, a maioria dos profissionais que trabalham nessa área, eles são humanistas. Eles não compreendem e nem reconhecem a vida espiritual e a atividade da vida espiritual. Como alguém que está morto espiritualmente, que despreza as Escrituras, que não reconhece e não compreende a atividade espiritual, pode nos aconselhar em alguma coisa? Ou em alguma área? Não, irmãos. Isso está errado. E nós temos que viver debaixo do crivo da palavra de Deus. A não ser que na sua cabeça você seja como esses psicólogos seculares que desprezam totalmente a Bíblia ou
consideram a Bíblia insuficiente para todas as questões da vida. E eu pergunto para vocês, a Bíblia para você é insuficiente? É insuficiente? É a vida diária que vai mostrar isso para nós, se ela é ou não é. Eu preciso de um psicólogo, mas eu não preciso de um psicólogo secular, não preciso de um psicólogo crente, eu preciso de um psicólogo bíblico. Bíblico. Alguém que vai me aconselhar não é através da filosofia, não é através da psicologia, mas alguém que pode me aconselhar através da palavra. Palavra de Deus. Repito, se você discorda disso, então a Bíblia não é suficiente para todas as questões da vida. Deus então falhou. A Bíblia então não é completa, não é suficiente. Mas eu digo que a Bíblia para mim, ela é suficiente. Tudo o que eu preciso está na palavra de Deus. Tudo o que eu necessito está na palavra de Deus. Todos os meus problemas eu encontro algum tipo de solução ou alívio na palavra de Deus. A palavra de Deus. Nós chamamos essa psicologia humanista, irmão, de psicologia secular. Porque existe a psicologia cristã, existe a psicologia pastoral, mas essa psicologia que coloca o homem no centro, nós chamamos ela de psicologia secular, porque ela se baseia na ideia de que o homem é bom. A psicologia secular acredita que o homem é bom e de que tudo aquilo que ele precisa para resolver seus problemas está dentro do homem. Mas a palavra de Deus diz outra coisa. Completamente diferente o que a psicologia secular ensina. Repito, a psicologia secular diz que o homem é bom. E que tudo que ele precisa para sair dessa situação está dentro dele. Isso é muito comum na boca desses falsos pregadores de hoje. Vai que você consegue, tu é forte, você, sabe? Irmão, tu não é forte coisa nenhuma. Não tem ninguém forte aqui. Todo mundo aqui é fraco. Não existe esse negócio de autoajuda. Mas existe ajuda do alto. Isso tem sim. O que nós precisamos para resolver as mazelas da nossa vida não está dentro de nós, mas está em Deus. Está no Senhor. Porque essa é a teologia bíblica a respeito desse assunto. Nós somos fracos, irmãos. Então a psicologia secular ensina que o homem é bom e que a resposta para os seus problemas estão dentro dele ou dentro de nós mesmos. Mas a Bíblia ela vai pintar um outro quadro aqui. A Bíblia vai mostrar para nós que o homem não é bom. O homem é mau. O coração do homem é enganoso. E que o homem está morto em seus delitos e pecados, a não ser que tenha um verdadeiro encontro com Cristo e seja ressuscitado por Ele. Mas fora isso, o homem não é bom. O homem está morto em seus delitos e pecados. E o coração do homem é enganoso. Quando nós temos esse tipo de conhecimento, irmãos, nós vamos até viver melhor com o nosso cônjuge. Vamos até viver melhor com a família. Porque nós vamos olhar para a família e vamos saber, à luz da palavra de Deus, que nenhum deles são bons, nenhum deles são perfeitos. Todos eles possuem uma natureza pecaminosa. E nós vamos lidar com esses conflitos familiares à luz da palavra de Deus. À luz da palavra. É por isso que na maioria desses encontros de casais eu não participo. Porque tem muito mais psicologia, sociologia, do que teologia, do que evangelho. Não adianta. Problema conjugal não se resolve com psicologia, nem com sociologia. Se resolve com teologia. Se resolve com a palavra de Deus. Se resolve com o conhecimento do evangelho. Se você quer ter esse conhecimento, você deve ler ou ouvir o livro Quando Pecadores Dizem Sim. Está disponível no Ministério Fiel.
Se você lembrar, manda lá para mim que eu mando para você. Manda mensagem para mim que eu mando para você. Quando pecadores dizem sim, ou seja, quando pecadores se casam e vão morar junto debaixo do mesmo teto, você acha que vai ter o que debaixo daquele teto ali? Vai ser um paraíso. Vai? Não vai não, meu querido, porque são dois pecadores que se casaram. São duas pessoas com a natureza pecaminosa que se casaram. Vai ter problema, vai ter discussão, vai ter briga, mas à luz do Evangelho, aleluia, o compromisso que esse casal tem com Jesus, o temor que esse casal tem a Deus, vai fazer com que eles possam superar juntos suas diferenças, seus problemas, porque o Evangelho está presente naquela casa. Não há expectativas utópicas de um para com o outro, não. Não existem expectativas utópicas. A expectativa de que um tem para com o outro é a luz do Evangelho, e a luz do Evangelho é essa: nenhum homem é bom. Todos pecaram. O coração de todos são enganosos. E nós temos que compreender muito bem isso, porque se nós não compreendemos isso, aí você vai participar desses encontros de casais, onde a gente olha para aquele cara palestrando, falando mentira sobre como é o casamento dele com a esposa dele, os palestrantes, e coloca lá o casamento dele com a esposa como uma coisa, sabe, perfeita. Mentiroso. Onde, nesse encontro de casais, as técnicas para resolver os problemas, na sua maioria, não são bíblicas, não são corretas. Às vezes eles até usam alguns versículos, mas quando a gente vai analisar o versículo que ele está usando, para o que ele está falando, aquele versículo está fora do contexto. Totalmente fora de contexto. Mas é preciso, irmãos, conhecer a palavra para que essas coisas não venham nos enganar. Infelizmente é o que a gente vê hoje, famílias inteiras se enveredando por esse caminho, buscando soluções onde não tem. A solução está na palavra, irmãos. Aqui mesmo, recentemente, nós tivemos uma psicóloga aqui na igreja dando uma palestra sobre ansiedade para as mulheres. E fiquei sabendo que ela, aqui nesse púlpito, ela disse que Deus não castiga ninguém. Foi mais ou menos assim, foi? Pois é. Uma visão humanista da parte dela. Uma visão antibíblica sobre Deus da parte dessa psicóloga. Infelizmente. Infelizmente. Então a gente tem que se preocupar e analisar bem com que tipo de profissional nós vamos trazer para palestrar aqui na nossa igreja, porque não basta ser crente. Tem que ser bíblico, tem que entender de teologia, de boa teologia. Tem que entender de interpretação bíblica. Tem que conhecer toda a escritura. Tudo. Tudo. Não é porque a pessoa é psicóloga, não é porque a pessoa é doutora em alguma área, mas é crente, que tem autoridade para falar das escrituras, porque não tem. Se vai tratar de um assunto, então, que trate à luz do seu conhecimento secular, porque se for para colocar a luz da Bíblia, a pessoa tem que ser um biblista para fazer isso. Para não acontecer o que aconteceu aqui, de aqui nesse púlpito, visitantes aprenderam que Deus não castiga, que Deus não pune, sendo que a Bíblia diz exatamente o contrário. Deus castiga, Deus é colérico, Deus é vingador, Deus mata, Deus destrói. Por mais que não seja conveniente falar essas coisas, porque a psicologia quer ser conveniente ao ego humano. A psicologia quer deixar o ser humano o mais confortável possível, mas a teologia é completamente diferente. A teologia ela vai confrontar as pessoas, colocar as pessoas em uma saia justa diante de Deus. A teologia humilha a raça humana e exalta o Senhor, exalta o nosso Cristo. Então, lamentavelmente, a visão que ela tem de Deus não é bíblica, mas é uma visão humanista, um pouco mais conveniente para essa visão humana sobre Deus e não uma visão bíblica. Então, a igreja precisa entender, irmãos, que existem psicólogos
crentes, existem psicólogos bíblicos e existem psicólogos seculares. O psicólogo secular é aquele que se fundamenta apenas em Freud e assim por diante. O psicólogo crente se fundamenta em Freud e em outros mais, mas também na Bíblia, mas a Bíblia para esse psicólogo não é suficiente. Mas existe aquele que é bíblico, onde a Bíblia é suficiente. Aleluia. Onde esse tipo de profissional ou de visão acredita que o aconselhamento bíblico ele tem um compromisso, e o compromisso é fazer com que a palavra de Deus seja conhecida, porque a palavra de Deus é suficiente. Ou não, irmãos, ou não é suficiente. Porque não tem outra opção. Ou você acredita que a Bíblia é suficiente para todas as questões da vida humana, ou ela é insuficiente. Eu acredito, irmãos, que a palavra de Deus é suficiente. A palavra de Deus, ela é suficiente. Aleluia. Louvado seja Deus. É tudo que a gente precisa. Não estou aqui desmerecendo a função de um psicólogo, mas não vim para cá dizer que a Bíblia não trata de todos os problemas que nós passamos nessa vida, porque trata. Então a igreja, ela deve ter esse cuidado, irmãos, com essas mensagens psicologizadas, porque a mensagem psicologizada se baseia apenas nas necessidades humanas. A mensagem psicologizada só trabalha na autoestima, só trabalha na aceitação, só trabalha no sucesso, só trabalha com o ego. É por isso que esse pregador, como David Leonardo, você nunca vai ver ele falando de pecado, do Deus que se ira, do Deus que castiga, não. Não. Porque a mensagem dele é psicologizada. Tem que falar da autoestima, tem que falar da aceitação, de sucesso, do ego. Porque para os pregadores que trabalham com esse tipo de mensagem psicologizada, eles acreditam que a aceitação traz felicidade para a vida cristã. Que fazer com que essas pessoas reconheça o seu ego e busque o sucesso nessa vida, traz felicidade. Se brincar, tem gente que está até acreditando que eu estou falando aqui agora. Não, mas é verdade, pastor. Eu acho que ele está certo. Não, meu querido, me mostra o texto bíblico. Onde está na palavra de Deus que diz a autoestima, a aceitação, o ego, traz felicidade para a nossa vida cristã? Me mostra o texto bíblico. Não há nada nas escrituras que fale sobre isso. Absolutamente nada. Em contrapartida, se opondo a este ensino, a Bíblia vai dizer para nós que a felicidade do crente está em um relacionamento com Deus e numa vida piedosa. A Bíblia nos ensina que sem intimidade com Deus, sem vida piedosa, você pode frequentar várias sessões no psicólogo, você pode participar de muitas palestras, você nunca vai encontrar a felicidade plena, porque a felicidade plena está em um relacionamento íntimo com Deus, irmão. Existe um livro inteiro que fala sobre isso, gente. Um livro inteiro na Bíblia, onde o único tema é esse, sobre a vida humana, que é o livro de Eclesiastes. É Salomão falando sobre as experiências da vida humana. É Salomão ensinando para nós, através das suas próprias experiências, o que é felicidade, o que é ter vida plena. E lá no final do livro de Eclesiastes, ele vem e diz que a suma da vida o propósito da vida é temer a Deus e obedecer a sua palavra. Quem escreveu isso, irmão, foi o mais sábio desse planeta. E ele recebeu a sabedoria, não foi através de experiências, mas ele recebeu a sabedoria através do próprio Deus. E ele escreveu lá dizendo que o propósito da vida está, aleluia, em temer a Deus e obedecer a sua palavra.
Ah, irmãos, eu fico vendo tantas pessoas tolas, buscando satisfação, felicidade em outros lugares, que não é Deus, não é o Senhor, não é uma vida piedosa. Quando a gente fala de vida piedosa, irmão, não tem nada a ver com caridade, não. Vida piedosa é uma vida dedicada a Deus. É gente que ora, gente que lê Bíblia, gente que jejuma, gente que ama a Deus, gente que louva a Deus, gente que de vez em quando assim, a gente pega lá no quintal, lá, cantando sozinho para Deus, porque tá ligado em Deus. É gente que sem mandar tá lá lendo a Bíblia, sem mandar tá lá ouvindo louvores espirituais, sem ninguém mandar, sem o pai mandar, sem a mãe mandar, tá lá orando, buscando ao Senhor. Sem ninguém ordenar, sem ninguém convocar, está lá dizendo, amanhã eu vou jejuar. E não fala para ninguém que está jejuando, que está buscando. Isso que é vida piedosa. E é nessa vida que nós encontramos propósito. É nessa vida que nós encontramos felicidade. Fora dessa vida, irmãos, não tem nada. Absolutamente nada. Nada. Então nós temos que fazer uma pergunta diante de tudo que a gente ouviu aqui. Qual é a nossa cosmovisão? Qual é a nossa visão de mundo? Qual é a visão que nós temos dos nossos problemas? Qual é a visão que temos da família e dos problemas que a família enfrenta? Qual é a visão que temos? Onde está a solução para os problemas que nós enfrentamos na vida diária? Onde está? Será que está na psicologia, na filosofia? Será que está na sociologia? Quando você estiver passando por problemas, quem que você tem que ouvir? A nossa cosmovisão, irmãos, a visão que temos do mundo não deve vir da psicologia, da filosofia ou da sociologia, mas deve vir da Bíblia, das Escrituras, da palavra de Deus. E é por isso que nós somos convidados o tempo todo pelo Espírito Santo a meditar na palavra, ler a palavra, examinar a palavra, porque nela nós encontramos tudo que nós precisamos.